Boa noite. Acho que agora vai, hein? Esperando vocês entrarem. Sexta-feira, 21 horas. Quero ver quem vai estar comigo aqui. Gabriela. Se passou por acaso, fica, hein? Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live aí das 21 horas. Olá, Mayla. Oi, Cíntia. Tudo bem? Que bom, que honra ter vocês aqui numa sexta-feira, 9 horas da noite. Fico muito feliz com a audiência. Nosso tema de hoje vai ser os efeitos terapêuticos aí da fototerapia, né, do laser, do LED. Ontem, quem participou viu que nós conversamos um pouquinho sobre o mecanismo de ação dessas luzes terapêuticas no organismo, né, de como elas agem lá dentro da nossa célula, trazendo uma série de eventos químicos, bioquímicos, que desencadeiam várias respostas terapêuticas. E hoje o nosso tema, então, são exatamente essas respostas, esses efeitos terapêuticos aí, como eles podem ajudar no tratamento, né, na reabilitação aí de diversas patologias. Fonoacadêmica, gente, eu adorei esse nome do Instagram. Boa noite, coloca seu nome pra mim, por favor, que eu de foto, de longe, não sei se a gente já se conhece. Aline, boa noite. Gente, para quem tá de passagem, nosso tema de hoje são os efeitos terapêuticos da fotobiomodulação. E essa live é mais uma aí da nossa maratona de aquecimento para um evento que vai acontecer no dia 4 de abril, que é o lançamento da minha próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação e ao pós-parto, e também o lançamento de um projeto novo aí, que eu tenho certeza que vários profissionais da área da saúde que trabalham com fotobiomodulação vão gostar, Gabriela, que vai ser uma plataforma de cursos relacionados à área de fotobiomodulação. Então, o primeiro que nós vamos lançar nessa plataforma é o curso de laser terapia aplicada à amamentação, mas nós vamos ter cursos voltados também para várias áreas da saúde, para fonoaudiologia, para maternidade de forma geral, né, o uso desses recursos de fotobiomodulação em várias áreas da saúde, além da amamentação. Então, temos bastante surpresas aí preparando para vocês. Esse evento que vai acontecer no dia 4 é uma aula gratuita online, que a gente vai falar do marco zero da fotobiomodulação, da laser terapia na área de amamentação. Então, ele é excelente para quem já usa o recurso, já trabalha com laser e quer revisar a parte do conteúdo, aprofundar, né, discutir algumas coisas, mas também serve para quem nunca fez nenhum curso de capacitação, tem ouvido falar sobre o laser, tem curiosidade de aprender um pouco mais de como ele pode auxiliar aí na prática clínica. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as informações sobre esse curso do dia 4, né, sobre essa aula gratuita do dia 4, e como vocês podem concorrer a uma vaga no meu próximo curso, na minha próxima turma de laser em amamentação, vão estar disponíveis para vocês amanhã num post que eu vou publicar logo cedinho, 7 horas da manhã, com todas essas informações. Como participar da aula gratuita, como concorrer à vaga do curso, quais os temas que vão ser abordados, tudo isso direitinho para vocês amanhã, certo? Então, o nosso tema de hoje, a pergunta é: quais são os efeitos terapêuticos, os principais efeitos terapêuticos aí que o laser pode proporcionar pra gente? E eu estendo, quando falo do laser também, ao LED, aos recursos de fotobiomodulação de forma geral, tá bom? Lembrando que essa sequência de lives que eu tenho feita, elas são para responder, essas lives elas são para responder perguntas que vocês que me seguem por aqui me fazem com frequência, deixam para mim, seja por mensagem, nos comentários. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, querem sugerir algum tema,
Na minha bio tem um questionário, tem um link onde vocês podem responder algumas coisas, né, pra gente se conhecer um pouquinho melhor e deixar a sua pergunta, a sua sugestão de live lá, que a gente pode trazer o assunto que você sugerir lá para discussão, certo? Então hoje, como eu estava falando, né? Ontem nós revisamos todo o conceito, todo o mecanismo de ação do laser dentro da célula, obviamente que de uma forma bem reduzida, de uma forma mais leve. Mas quem perdeu, quem quer revisar, ela ficou gravada, tá disponível aqui para vocês no feed. Não sei por quanto tempo fica disponível, porque esse material que a gente produz aqui, depois ele vai para a comunidade, fica disponível para os alunos do curso. Mas por enquanto tá disponível aí no feed, vocês podem assistir. Quem gostar já marca aí um amigo, me ajudem a divulgar o trabalho, que isso faz muita diferença para mim, certo? Então, a gente vai começar hoje falando de um efeito terapêutico que é, assim, o precursor, eu acho, da fotobiomodulação, quase que em todas as áreas da saúde, que é o laser para regeneração tecidual, tá? Primeiro, eu queria explicar para vocês o que é regeneração. Quando a gente tem uma morte celular, um dano, né, por uma lesão, o que acontece é que o nosso organismo ele se prepara para reparar esse tecido. Oi, Juliana. Oi, Renata. Ai, que bom que você quer assistir. Estão todas aqui no feed, pode assistir todinhas, maratonar. E tem no canal do YouTube também, tem algumas aulas diferentes, viu, gente? Agora eu coloquei alguns vídeos, estou criando um canal lá no YouTube. Na bio também tem o link com várias aulas, vários vídeos legais lá que eu já postei também. Então a regeneração tecidual, quando a gente tem uma lesão, o nosso corpo ele começa a se preparar para reparar esse dano ali que foi causado. Esse reparo ele pode acontecer basicamente de duas formas: por regeneração ou por cicatrização. A regeneração seria a substituição desse tecido que foi lesionado por um tecido da mesma característica. Então, se eu tenho uma lesão de pele, forma pele. Se eu tenho uma lesão de osso, forma osso. Se eu tenho uma lesão de tecido nervoso, forma tecido nervoso. Então, a regeneração ela é a substituição daquele tecido lesionado por um da mesma característica. Quando a regeneração não ocorre, pode acontecer a cicatrização. A cicatrização já é um processo de reparo tecidual onde tem substituição do tecido lesionado por um tecido conjuntivo fibroso. E aí tem a formação da cicatriz, né? Então, aquele aspecto que a gente conhece aí de quando tem a gente consegue claramente ver onde foi que ocorreu determinada lesão. O que as pesquisas já têm mostrado pra gente é que o laser ele atua favorecendo a regeneração tecidual. Porque ontem a gente viu bem como que ele age estimulando aí a fisiologia celular, né? Como que ele vai lá dentro da nossa célula e dá energia para ela fazer o que ela já tem que fazer, o que ela já sabe fazer. Então não é o laser que modifica a célula ou que faz uma mágica no local. Ele só dá condição para o nosso organismo trabalhar bem, né? E salvo raros casos aí, estamos todos geneticamente programados para fazer sempre o melhor pelo nosso organismo. Então, a regeneração tecidual, ela é um processo fisiológico estimulado aí pelo laser e ela pode acontecer em todos os níveis teciduais. Desde o tecido epitelial, pegando pele, pegando mucosa, até mesmo em tecido ósseo, tecido nervoso, mesmo em tecidos mais profundos, tecido muscular, por exemplo. Então, essa regeneração tecidual, vou seguindo aqui, tá, gente? Eu tô com meu resuminho aqui, meu mapa mental que eu faço antes das lives. Todo mundo que quiser ter acesso a esse material que norteia meu raciocínio aí, é só entrar lá no canal do Telegram, que todo dia depois da live eu posto lá para vocês, tá? Então, seguindo aqui, olha, a regeneração tecidual no tecido epitelial, ela foi, assim, o start da fotobiomodulação no mundo, porque foi por meio da cicatrização de algumas lesões que começaram a investigar e a buscar entender como essa luz poderia agir no organismo.
No tecido epitelial, a gente vê, por exemplo, excelentes resultados na regeneração, no tratamento de lesões de pessoas diabéticas, no tratamento de lesões de mucosa, como afta, mucosites, no tratamento de lesões por pressão, por exemplo, né, as antigas escaras aí, também com respostas muito boas. Então, no tecido epitelial, o laser para favorecer cicatrização, né, regeneração, fechamento de lesão, tratamento de feridas, a gente já tem uma literatura científica que respalda muito essa utilização, muito mesmo, né? Tanto para alguns procedimentos o laser é considerado já quase como que padrão ouro no tratamento. E em alguns casos, ele age favorecendo até mesmo a prevenção de algumas lesões. Um exemplo disso é a mucosite. Nós já temos revisões aí de meta-análise, que são altos níveis de evidência, mostrando que quando a gente associa o laser ao tratamento oncológico, né, ele é capaz de reduzir a gravidade da mucosite ou retardar o aparecimento de algumas lesões. Então, ele atua tanto na prevenção de um possível agravamento, como na regeneração e no tratamento dessas lesões quando elas já estão presentes, tá? Só vou fazer um parênteses aqui para que isso não fique confuso, porque a gente vê muito falando também sobre a prevenção do laser nas fissuras mamárias. Para mim, é um raciocínio um pouco diferente, tá? Porque a justificativa do laser, quem utiliza, quem fala sobre isso, né, do laser para prevenir fissuras mamárias, fala da possibilidade que ele tem de aumentar o colágeno nessa região do complexo mamilo areolar. Tudo bem que ele aumenta o colágeno, realmente uma das coisas que influencia muito nessa otimização do reparo tecidual que o laser proporciona é a ação que ele tem sobre fibroblastos, sobre a atividade aí dessas células, né, na produção de colágeno principalmente. Mas a grande questão daqui não é que isso seja uma informação falsa. Beleza, ele aumenta o colágeno na região, mas já se sabe desde muito tempo, quando estratégias do tipo passar bucha, passar toalha eram sugeridas, de que calejar o mamilo, ou como posso dizer, o calejar é quase como se fosse um engrossar a pele dessa região, nada tem a ver com prevenção de fissuras mamárias. Então, eu falei da prevenção, do laser aqui sendo utilizado, né, como um recurso de prevenir agravos, de retardar aí o aparecimento de alguns tipos de lesão, mas deixando bem claro que ele serve como se fosse uma compensação. Então, na mucosite, por exemplo, né, eu sei que tem um agente agressor ali que vai danificar essa mucosa, vai trazer lesões, e eu tenho laser que dá um contraponto. Então, a gente tem um agente agressor, tem o laser para dar uma suavizada. Tem o agente agressor, tem o laser ali dando um amparo para minha célula, para minha estrutura. Então, nesse sentido, a gente já tem alguns trabalhos que falam dessa capacidade de prevenção, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado ao transpor algumas informações que a gente vê na literatura para aquilo que a gente gostaria muito que fosse verdade, mas que não existe uma correlação de fato, tá? E aí eu faço essa observação, então, das fissuras mamárias. Então, a regeneração no tecido epitelial, ela serve para o tratamento de queimados, né? Então, favorecendo aí a reepitelização em queimaduras, as mucosites nos tratamentos oncológicos, as lesões diabéticas, os pós-operatórios em geral, né? Então, desde as cesarianas, das lesões de períneo, até de lesões de pós-operatório de modo geral, as próprias fissuras mamárias se enquadram aqui nessa regeneração de tecido epitelial, a afta. Pensem aí, me ajudem, gente. Pensou numa lesão superficial, ele pode ajudar. Machucado na boca, dente, gengiva, criança que caiu e ralou o joelho, tudo isso é regeneração, é o laser atuando na cicatrização de tecidos epiteliais. Além do tecido epitelial, a gente tem também já artigos mostrando que ele atua na regeneração muscular.
Olha que legal, eu vou falar daqui a pouquinho do sistema muscular do desempenho também, mas já tem trabalhos mostrando que quando atletas utilizam o laser antes de determinada atividade, eles produzem menos marcadores de dano tecidual, como se o laser protegesse mesmo essa musculatura, e mesmo quando ele é aplicado depois dessa atividade, ele tem efeitos aí onde os exames de sangue mostram que, por exemplo, os níveis de creatina quinase, de ácido lático, que são marcadores sanguíneos, né, de dano muscular, eles acabam sendo significativamente menores nos atletas que recebem a fotobiomodulação do que naqueles que não receberam, por exemplo. A regeneração de tecido ósseo, também já temos trabalhos mostrando, por exemplo, que quando ocorre uma fratura ou quando ocorre algum tipo de cirurgia orofacial, principalmente a distração da maxila, que é quando a gente precisa fazer a separação aqui do céu da boca, né, para ir ampliando um pouquinho. Já tem pesquisas que mostram que quando a gente faz a odontologia, né, faz essa separação, às vezes eles colocam até um aparelho para ir rodando uma chavinha, para ir abrindo um pouco mais. Quando ocorre a irradiação, a formação óssea ali nessa região acaba ocorrendo de forma mais rápida do que naqueles participantes que não tiveram a fotobiomodulação, por exemplo, tá? Então, regeneração tecidual é o primeiro efeito terapêutico aí que a gente está falando da fotobiomodulação hoje. Hoje o nosso tema são os efeitos terapêuticos, e a gente já falou que ele atua na regeneração do tecido epitelial, muscular, ósseo e também do tecido nervoso. E essa regeneração do tecido nervoso, ela acontece tanto numa regeneração, como eu posso dizer, anatômica, né, assim, de produzir mais células nervosas quando existe uma lesão, mas também de uma regeneração funcional. Então, por exemplo, se a gente pensar nas paralisias faciais, que tem uma excelente resposta aí à fotobiomodulação, nem sempre, né, a depender, claro, do fator etiológico, a gente tem uma ruptura ali do nervo, né, ou uma lesão nervosa propriamente dita. Muitas vezes a gente tem um processo inflamatório, alguma coisa que compromete o funcionamento desse tecido nervoso. E já se sabe que a irradiação, quando feita no trajeto do nervo, ela é capaz de potencializar os resultados, de acelerar a recuperação funcional. Isso acontece nas paralisias, nas parestesias aí de pós-operatórios, né? Não só na parte orofacial, mas também já temos pesquisas em outras partes do corpo, principalmente desempenhadas aí pela fisioterapia. Então, a regeneração tecidual no tecido nervoso também é uma realidade que a gente já tem com a fotobiomodulação, tá? A Cíntia perguntou, Vanessa, isso vale para o laser pontual e para o laser sistêmico, o ILIB? Cíntia, as pesquisas com o ILIB, elas ainda são bem poucas para a gente conseguir correlacionar determinado evento, determinado desfecho terapêutico para comparar com uma ação local. Eu gosto do ILIB, eu vejo respostas interessantes, mas eu acho que a gente ainda não consegue dizer assim, por exemplo, quem usa o ILIB tem maior regeneração nervosa, quem usa o ILIB melhora mais rápido da paralisia facial, por exemplo. Isso a gente ainda não consegue estabelecer essa correlação com a literatura que a gente tem até hoje, tá bom? Só me fala se eu te respondo. Aí, Patrícia, ai, Paty, aqui ó, generosa demais, salva essa live, vai ficar salva, sempre bom te ouvir, sempre bom te ver. Gente, Patrícia, pra quem não conhece, é uma referência que a gente tem na área de na área de fonoaudiologia, e a gente troca muito na área de voz, principalmente. Que prazer, Paty, te ter aqui, sempre bom te ver, você é mara. No sistema nervoso, a Iracema perguntou, existe um tempo de recuperação pós-lesão ou a qualquer momento? Iracema, a qualquer momento, tá?
Obviamente que as lesões que acontecem de forma que a gente consegue intervir ali na fase mais aguda, mais recente da lesão, a literatura aponta que a gente já tem sim melhores respostas do que quando a gente tem uma alteração crônica. Mas nós já temos pesquisas aí na área de parestesia, por exemplo, né, que é uma alteração de sensibilidade aqui do terço inferior da face, mostrando que até depois de 4 anos houve uma resposta terapêutica positiva. A gente tem estudos de paralisia facial aí, óbvio que são estudos de caso, né, alguns relatos, mas de paralisias, por exemplo, há 19 anos que tiveram resposta positiva depois da intervenção com laser. Então, sempre quando a gente existe uma demanda, quanto antes a gente conseguir intervir, melhor. Mas mesmo que seja crônico, eu acho que vale a pena, tá? A gente tentar. E obviamente que é depender do fator etiológico da lesão, do tempo de doença pré-existente, do que causou, isso pode interferir no prognóstico que a gente tem, né? Para os resultados. Mas eu acho que sempre vale a pena tentar, viu? Paty, beijo pra você. Então, aí de regeneração tecidual, basicamente é isso tudo aí que o laser pode fazer pra gente, né? E quando a gente vai pensando não ainda só na regeneração, mas no estímulo de colágeno, nos efeitos que ele pode ter no tecido epitelial, a gente vê algumas aplicabilidades até na área de estética facial também, né? Então a gente já tem não só com essa luz vermelha que a gente tem, mas se a gente for pensar em outros comprimentos de onda, como por exemplo o âmbar, o azul, o violeta, eles têm uma ação aí sobre o tecido epitelial para o tratamento de algumas lesões, tratamento de acne, retirada de manchas, que ainda potencializam também. Não entra assim numa regeneração no sentido de um tratamento, mas é um efeito sobre o tecido epitelial bem interessante. Outro efeito terapêutico aí, queridíssimo, que o laser proporciona pra gente é a analgesia. E aqui, gente, é muito importante a gente entender que não existe um protocolo único para analgesia. Por quê? Porque não existe uma causa única para a dor, né? Então, a gente pode ter dor sendo ocasionada, sendo desencadeada no nosso organismo por uma série de eventos. Nós temos aí os nociceptores, que são receptores de dor mais periféricos, que eles podem ser estimulados de várias formas. Se eu tenho uma lesão no mamilo, por exemplo, eu vou lá ao bebê e abocanha aquela lesão, eu tenho uma pressão, uma ação mecânica sobre esses nociceptores que desencadeia uma resposta dolorosa. Eu posso ter um estímulo das minhas terminações nervosas decorrentes de uma inflamação, por exemplo. Então, eu tenho lá, uma mastite, ou eu tenho na fonoaudiologia, né, uma DTM, alterações que desencadeiam ali respostas inflamatórias que vão liberar alguns mediadores químicos que ficam ali cutucando, né, minhas terminações nervosas e gerando dor. Eu posso ter dor quando eu tenho edema, por exemplo. Então, eu tenho uma determinada região que está tão distendida, tão edemaciada, que começa a comprimir as minhas terminações nervosas e isso desencadeia uma resposta dolorosa. Então, quando a gente pensa no laser para analgesia, é muito interessante a gente perceber que a analgesia ela pode acontecer de duas formas. Ou quando eu quero mascarar um sintoma, e aí a gente tem um recurso para fazer isso, que é o bloqueio da condução nervosa, ou quando eu quero tratar o fator etiológico da dor. E entender isso é fundamental para que a minha intervenção com laser seja eficaz no tratamento da dor. Porque não adianta eu querer só mascarar um sintoma, eu vou lá e coloco uma dose muito alta. Para quem já entende do laser, entendeu a correlação, né? Para quem não entende do laser ainda, a gente tem uma relação aí de energia com o estímulo ou a inibição de algum tecido. Quando a gente coloca muita energia, doses mais altas, a gente tende a diminuir a atividade tecidual, a causar uma inibição dessa atividade. Então, não adianta eu só pensar, por exemplo, numa afta. Eu tô com uma afta aqui, tá doendo. Então, eu vou colocar muita energia ali pra ela parar de doer. Beleza, você tratou o sintoma.
mas você não vai tratar a causa, porque a causa, que é a lesão, ela precisa de uma dose baixinha para ser resolvida, porque a gente quer uma cicatrização. Então, quando eu entendo a causa da dor, eu consigo pensar, putz, será que eu consigo intervir o laser, ele pode me ajudar a resolver esse problema? Então, como que eu posso resolver um problema? Diminuindo o edema, melhorando a inflamação local, promovendo o reparo tecidual, e aí essa lesão fechando, ela vai parar de doer, obviamente. Quando isso não é possível, a gente tem como alternativa o bloqueio da condução nervosa. O que é isso? Quando a gente tem uma dor sendo desencadeada, né? A gente tem lá, por exemplo, prendi o dedo na porta ou furei o dedo. Esse estímulo periférico, ele vai percorrer todo um caminho dentro do meu sistema nervoso até alcançar o sistema nervoso central e o meu cérebro falar assim, olha, isso foi uma dor que você sentiu. Então, quando eu consigo, em algum momento de todo esse trajeto, interromper esse estímulo elétrico, bloquear e falar para ele, olha, daqui você não passa, o meu cérebro não vai nem receber isso para me contar que doeu. Então, o efeito, o bloqueio neuronal, ele é um efeito, um recurso que a gente tem aí para promover um efeito analgésico, mas quando a gente não consegue tratar o fator causal. Na fissura mamária é um recurso que a gente abre mão. Por exemplo, a gente coloca o vermelho para cicatrizar em dose baixinha lá na lesão. Deixa eu pegar até aqui para mostrar para vocês. Então, aqui a gente às vezes tem, coloca o vermelho aqui para cicatrizar a lesão. E em outras áreas, a gente faz o bloqueio da condução nervosa. Ou seja, a gente coloca uma dose alta, que quando o bebê for lá e apertar aqui, vai ser disparado um estímulo doloroso, mas aqui atrás eu já vou ter inibido a condução nervosa. Eu vou virar para o meu tecido nervoso e vou falar assim, oi, tudo bem? Será que você pode parar de trabalhar um pouquinho? Porque essa mensagem aqui eu não quero que você envie. Então, com doses mais altas, a gente consegue fazer isso. E a gente já tem pesquisas mostrando esse efeito no bloqueio da condução nervosa, tanto em animais quanto em tecido humano, e realmente a gente observa muito isso na prática, tá? Então, dentro de analgesia, o que eu queria muito que vocês entendessem é isso. Não existe um protocolo único para analgesia, não significa... Excelente pergunta, Iracema, já vou te responder. Não significa que doses altas, elas podem necessariamente, assim, elas vão ser sempre a única solução possível para tratar a dor. A gente tem, por exemplo, dores relacionadas à DTM, à musculatura. E aí, ó, vou até dar um oi pro Anderson, que entrou aqui agora, Giova Anderson, que desenvolve trabalhos aí com laser para analgesia em DTM, que tem tido respostas muito boas aí, usando 3 joules por ponto, 4 joules por ponto, alguns trabalhos até com um pouco menos, e que ainda assim encontram respostas positivas para melhora da dor. Então, a gente não pode ter uma correlação sempre de que a dose alta é a única solução para sintomatologia dolorosa. Não é, porque muitas vezes a gente tem que tratar a causa e não o sintoma. Aí a Iracema perguntou, qual a dosagem alta e baixa? Depende. A gente vai ter em uma das lives um tema específico sobre dosimetria, só vocês ficarem ligados aqui. Mas por que depende? Porque a energia que eu preciso para cicatrizar a pele, que tá aqui em cima, ela é diferente da energia que eu preciso, por exemplo, para pegar o tecido nervoso que tá mais profundo. Porque na pele, na hora que eu jogo a luz aqui, ela já absorveu. No tecido nervoso, ela vai passeando, ela passa pela pele, ela passa pela gordura, ela passa pelo músculo, pelo osso, por onde tiver que passar até chegar onde eu quero. Então, às vezes, 2 joules, que para uma fissura mamária pode ser suficiente, para um tecido nervoso, para uma paralisia facial, por exemplo, é quase nada. Então, o que é alto e o que é baixo vai depender de 2 coisas. De qual tecido eu estou trabalhando e de qual é o meu objetivo. Então, por exemplo, 9 joules para uma fissura mamária seria extremamente alta. Eu posso inibir a cicatrização utilizando dose alta nesse tecido. Mas 9 joules num tecido nervoso, depois de uma paralisia facial, pode ser uma dose ótima para estimular.
Então, o quanto é alto e o quanto é baixo depende do tecido que a gente está trabalhando e de qual é o nosso objetivo terapêutico. Por isso que na dosimetria, em laser, a gente trabalha muito. Sempre que eu falo laser, é laser, LED, tá, gente? É o vício de linguagem. Então, na fotobiomodulação em geral. Sempre que a gente fala nisso, a gente utiliza aí uma ideia de janela terapêutica. Então, se a minha dose ela tá dentro de uma janela correta, que pode variar. Às vezes, o que é essa janela? Para tecido epitelial, a melhor resposta é entre 0,5 e 2 joules, por exemplo. Aí a gente vai desenvolver o raciocínio. Quando eu penso em 0,5? Quando eu penso em 2? O que muda numa pessoa para fazer eu escolher a dose mais baixa ou a dose mais alta? Isso é o nosso raciocínio clínico, mas se a gente está dentro dessa janela terapêutica, a chance da gente acertar é muito grande. Eu não posso ir para os extremos. Então, espero que tenha te respondido. Sei que é uma resposta vaga, entre aspas, porque eu não te dou números, mas porque não dá, sem a gente saber com o que tem que trabalhar, qual é o nosso objetivo de fato, tá? A Renata perguntou, na areola uso o infravermelho, Vanessa, para bloqueio? Isso, o tecido nervoso, seja para estímulo ou seja para bloqueio neuronal, sempre o infravermelho é a melhor opção. Então, a gente já tem aí vários trabalhos que mostram pra gente que a afinidade do tecido nervoso com o infravermelho, ela é maior do que o tecido, o comprimento de onda vermelho. Eu acredito que muito pela característica do tecido e também pela profundidade, né? Porque o vermelho, ele acaba sendo muito absorvido aqui na superfície e pouco penetra. Então, na areola, sim, o infravermelho, ali pelo menos com 6 joules em cada ponto, a gente coloca, não pode pôr na lesão, põe na areola, igual a Renata colocou aqui, pra gente ir fazendo, eu brinco como se fosse um escudo aqui atrás, né? Eu tenho uma dor, um estímulo doloroso que é desencadeado aqui, mas eu vou jogando uma dose alta aqui atrás que vai ser meu escudo. Na hora que o estímulo doloroso bater na areola, daqui ele não passa. Seria mais ou menos esse o raciocínio, tá? Então, a analgesia é isso. Entender o fator causal da dor é mais importante para eu desenvolver meu protocolo do que pensar que qualquer dor que eu tenho, eu vou só jogar uma dose alta lá que eu paro de sentir. Isso pode acontecer, mas isso não trata, tá? A gente vê isso na DTM, por exemplo, muitos trabalhos falando, o laser no tratamento da disfunção temporomandibular. Pra quem não é da área, aquela dorzinha aqui que a gente às vezes sente quando mastiga coisa muito dura, quando tem bruxismo, fica apertando. E eles falam, o laser tratou a DTM. Não tratou, tá? O que trata a DTM é reabilitação miofuncional, intervenção fonoaudiológica, puxando a sardinha aí pro lado, mas a gente precisa de adequação das funções. O que o laser trata é a sintomatologia dolorosa. E isso ajuda muito na qualidade de vida? Sim. Isso favorece a reabilitação como um todo? Sim. Mas ele não é o tratamento do problema. Ele é o tratamento do sintoma, tá? E isso tem que ficar bem esclarecido. Outro efeito terapêutico que nós temos é no sistema muscular, tá? E aí eu já falei para vocês da recuperação e a gente tem também a ação dele no relaxamento e no desempenho muscular. O relaxamento é assim, relaxar mesmo, né? Então é aliviar essa dor, aliviar a tensão. A gente tem pesquisas nessa área, né? Porque eu dou muitos exemplos da área orofacial, obviamente por ser fonoaudióloga. Mas a gente tem outros músculos também mostrando esse potencial de melhora do relaxamento, mas quando a gente tem as DTMs, quando tem pacientes com paralisia facial que desenvolve, paralisia cerebral que desenvolvem tensão nessa região, tudo isso o laser pode proporcionar o relaxamento, tá? E a melhora do desempenho, então assim, no relaxamento, só dando dica assim, quando a gente vai atender, às vezes, uma mulher que tá com aquela dor na região cervical, porque não tá dormindo direito, porque tá sempre segurando o bebê na mesma posição. Então, a gente consegue trazer alívio para essa região com o relaxamento da musculatura, com o laser lá nas doses corretas para promover esse alívio da dor, tá? Só mais um exemplo aí que eu lembrei.
O desempenho é a melhora da atividade muscular propriamente dita. Então, a gente já tem pesquisas aí mostrando que atletas que fazem laser antes de determinada atividade esportiva, eles vão melhor nas suas atividades. Então, atletas de vôlei que fazem o laser antes, eles saltam mais alto do que os atletas que não fazem, por exemplo. Tem artigos que mostram que quando a gente irradia os membros inferiores, músculos, né, da perna, e coloca uma pessoa numa atividade ali de esteira, elas apresentam uma melhora cardiorrespiratória, ou um melhor padrão cardiorrespiratório do que aqueles participantes que não tiveram aplicação do laser. Então, é um excelente recurso aí para quando a gente tá, né, quem da vida atleta, da esportista, eu sou zero. Mas então, assim, melhorando de fato esse desempenho. Por quê? Porque ele aumenta a ATP, ele aumenta a microcirculação local, ele aumenta o transporte de oxigênio. A gente precisa de ATP para ter atividade muscular. Então, ele chega lá pro meu organismo e fala assim, pro meu músculo e fala: oi, tudo bem? Você vai trabalhar, toma aqui um pouquinho de energia para você desempenhar suas atividades. Então, o músculo trabalha com mais conforto, demora mais para entrar em fadiga, tem menos risco de desenvolver uma lesão, porque ele já está num suporte energético ali bom. E aí a gente tem literatura mostrando que nesses casos de tecido muscular, vale a pena a gente fazer até, às vezes, a irradiação antes da atividade e também depois, para que ela tenha uma melhor aproveitamento dessa energia. Então, o laser no sistema muscular, ele tem embasado muito aí as terapias miofuncionais, tem justificado muito a atuação na fonoaudiologia, nas áreas de disfagia, de motricidade orofacial, de voz, porque a gente pensa, poxa, eu dou energia para esse músculo e aí agora ele pode trabalhar melhor. E o que a gente observa na terapia é justamente isso. Tem dificuldade para desenvolver determinada tarefa, ou rapidinho começa a tremer, começa a entrar em fadiga. A gente tendo esse recurso em mãos, o paciente consegue desempenhar melhor a atividade por mais tempo. E o que as pesquisas mostram, ainda não temos isso especificamente na fonoaudiologia, mas já temos em outras áreas, é que a gente consegue a longo prazo acelerar, por exemplo, o ganho de força, tá? Mas o laser, ele não contrai musculatura, viu, gente? Deixa eu aproveitar e abrir esse parênteses aqui. Ele não contrai músculo, ele só dá energia para que o músculo possa trabalhar. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes, o uso do laser para fortalecimento muscular de pacientes em coma. Não. Ele pode melhorar a oxigenação do músculo, nutrição e tal. Mas força muscular a gente ganha com treino muscular. O laser, ele dá condição para que esse treino aconteça de forma melhor, tá bom? Então, olha, quem tá chegando agora, estamos falando sobre os efeitos terapêuticos do laser e do LED. Já conversamos sobre regeneração tecidual, sobre analgesia, sobre desempenho muscular, e agora a gente vai falar sobre modulação da inflamação. A modulação da inflamação é a ação do laser na bioquímica ali envolvida no reparo tecidual. Quando a gente tem uma lesão, o reparo, para que ela aconteça, né, o processo de cicatrização ou de reparo tecidual, ele começa com uma fase inflamatória. Então, a gente nunca fala que o laser é anti-inflamatório. Ele até é em algumas situações, mas o mais correto é a gente falar que ele é modulador da inflamação. Por quê? Porque num primeiro momento, ele até incentiva ela, sabe? Se a gente acaba de ter uma lesão, a fase inflamatória é aquela onde chegam macrófagos, chega ali o povo da faxina, sabe? Que vai retirar todo aquele tecido danificado e vai preparar o terreno para a segunda fase do reparo tecidual, que é a fase proliferativa, que é onde começa, de fato, a proliferação tecidual, a proliferação celular. Então, na modulação da inflamação, o que a gente acredita é que o laser, ele estimula essa fase inflamatória, porque ela é fisiológica, e ontem a gente viu que o laser estimula aquilo que é fisiológico, então ele modula, ele normaliza, ele melhora essa primeira etapa do reparo tecidual, modulando então esses processos inflamatórios.
Quando a gente tem uma inflamação já crônica, que o organismo não conseguiu se resolver sozinho, aí sim ele acaba tendo uma ação anti-inflamatória. Mas por quê? Porque modular é sempre buscar um equilíbrio, tá? Então eu posso modular uma atividade estimulando ela quando ela tá pouca, ou inibindo, diminuindo ela quando ela tá muito. E aí a modulação da inflamação, ela acontece aí por meio do estímulo à angiogênese, então aumento da microcirculação local, aumento da formação de mais vasos sanguíneos, atuando nos mediadores químicos. Lembra que eu falei para vocês lá na analgesia, né? Que os nossos receptores de dor, eles podem ser estimulados quimicamente, por meio de liberação de algumas substâncias. Então, essas substâncias ali inflamatórias, esses mediadores da inflamação, eles podem causar sintomatologia dolorosa e o laser ajuda nessa modulação, na regulação desses níveis, tá? E isso, como consequência, melhora o processo inflamatório e tem o alívio da dor. A vasodilatação, então a modulação da inflamação é ali, o laser normalizando ou ajudando a otimizar uma etapa que é fisiológica, mas que se ela não acontece de forma adequada, ela pode acabar virando um problema. Deixa de ser uma solução e passa a ser um problema, tá? Então, a modulação da inflamação, e aqui eu não vou entrar em detalhes bioquímicos, porque não é o caso, mas também já é uma área, assim, que a literatura fala muito sobre o laser, o LED, as possibilidades da luz para esse efeito terapêutico, muito mesmo. Então, processos inflamatórios em geral, eles tem bastante efeito positivo aí do laser, tá? Das luzes, gente, desculpa. Deixa eu ver, já falamos de regeneração, analgesia, sistema muscular, modulação da inflamação, drenagem linfática. Drenagem linfática também nós já temos pesquisas mostrando que a irradiação do laser em alguns linfonodos, eles melhoram o edema em pós-operatórios, o edema após lesões. Tem trabalhos que mostram a ação do laser, por exemplo, em linfedema, né, nessa região dos braços após retirada de seio por causa de câncer de mama. Então, o mais difícil, gente, na literatura é a gente ter, assim, definição de parâmetros dosimétricos, sabe? Os famosos protocolos. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer uma pesquisa e eu tenho equipamento X. Você quer fazer outra pesquisa e você tem o equipamento Y. A outra universidade tem o equipamento Z. E aí a gente está todo mundo pesquisando a mesma coisa, mas se cada um está usando um equipamento, isso já muda todo o protocolo. Porque às vezes o meu equipamento entrega a mesma energia em, 40 segundos, o seu equipamento entrega a mesma energia em 10 segundos, o equipamento da outra universidade entrega em, 10 minutos, e aí pronto. Tá todo mundo pesquisando a mesma coisa, mas tudo diferente. Então, a gente nunca consegue chegar num consenso de protocolo, sabe? Às vezes, todo mundo vai achar uma resposta positiva, mas se a gente jogar numa meta-análise, por exemplo, que compara todos esses dados, o que elas falam não dá pra falar que tem evidência, porque tá todo mundo, cada um usando uma coisa diferente. Então, hoje, a nossa grande dificuldade, e é o que a gente tem buscado, assim, conversar, nessa área de amamentação, mas principalmente dentro da área de fonoaudiologia, assim, é da gente tentar trazer parâmetros que sejam reprodutíveis, né? Que a gente consiga juntar o que eu tô fazendo com uma dose, com o que você tá fazendo com outra dose, para que esses trabalhos sejam comparáveis. Então, quando a gente fala da drenagem linfática, a gente tem muitos trabalhos isolados que mostram respostas positivas, mas o edema por si só também é um parâmetro muito difícil da gente conseguir ter ferramentas objetivas para avaliar, né? Então, muita gente às vezes faz aplicação com fita métrica. Eu vou ver qual a distância tem do ponto X até o ponto Y, porque isso vai me dar uma noção do edema. Mas às vezes ao longo da terapia o edema diminuiu e o paciente engordou, por exemplo. Pronto, aí já é uma medida que interfere. Então, no edema, a gente tem também, assim, dificuldades nessa metodologia de quantificar esse edema. Mas, de forma geral, a gente tem aí trabalhos que falam
que a ação do laser pode potencializar, que o laser pode potencializar a ação de alguns linfonodos e trazer boas respostas terapêuticas, tá? O laser no linfonodo pode ser aplicado em qualquer paciente? Existe risco? Renata, assim, o risco, se a gente for pensar, existe um risco da aplicação no linfonodo especificamente? Não. De ser uma aplicação no linfonodo, não. Agora, a gente tem que observar se existem riscos, por exemplo, para uma drenagem linfática. Então eu tenho uma infecção naquele local, eu tenho um processo infeccioso, eu tenho alguma condição que contraindique a drenagem linfática. Aí sim acaba sendo uma contraindicação para eu estimular essa região. Seja porque eu vou aumentar a microcirculação local, seja porque eu vou aumentar a drenagem. Então, de forma geral, seria isso, assim, não é o risco da irradiação no linfonodo, a não ser que exista alguma condição nesse linfonodo ou nessa região que vai ser irradiada que gere uma contraindicação, não para o laser, mas para o estímulo local, tá? Tranquilo? E por fim, gente, a gente tem um outro efeito terapêutico aí que tá crescendo muito, 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 tomando grandes proporções e que eu acredito que vai ser, assim, uma boa revolução também, principalmente quando os trabalhos mais sérios chegarem até a gente, que é da estimulação transcraniana. Então, laser para estimulação transcraniana é uma novidade recente, assim, né, nesse universo de ciência, relativamente recente, e ele vem para trazer esses efeitos aí que a gente viu, principalmente de regeneração tecidual, de reparo, para tecido cortical, para tecido cerebral. Então, já tem pesquisas mostrando que a ação do laser lá em determinados pontos do cérebro podem melhorar o comportamento e a comunicação de pacientes autistas, a regeneração tecidual de pacientes que sofreram algum tipo de traumatismo craniano, melhora de respostas cognitivas em pacientes com Alzheimer, com Parkinson. Então, a gente tem respostas muito interessantes aí começando a ser relatadas, crianças com distúrbio de aprendizagem, com TDAH, síndrome de Down. Então, a gente tem alguns equipamentos sendo desenvolvidos. Isso nos Estados Unidos, ele acaba, já tem, assim, alguns protótipos que são comercializados, que são utilizados em clínicas de tratamento mesmo, com respostas muito positivas. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um equipamento específico para isso e a gente tem que tomar um certo cuidado com o marketing, com o que a gente vê, porque existem capacetes que são utilizados para crescimento capilar, tá? São luzes de LED mais fracas, porque o objetivo é irradiar aqui, ó, folículo capilar, né? Então, assim, precisa de uma profundidade muito, 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 muito menor de alcance do que para chegar no tecido cerebral. Então, a gente vê, às vezes, mesmo que esses capacetes aí sejam vendidos, não, é o infravermelho, é isso, é aquilo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, vamos combinar que irradiar o cérebro das pessoas não é uma coisa inofensiva demais, né? Então, eu acredito muito na fotobiomodulação transcraniana, acho que ela vai vir para resolver muitos problemas, ajudar a resolver problemas não, mas ajudar na evolução clínica em muitos casos, mas também acho que a gente tem utilizado isso, a gente não, porque eu não uso, né? Quem tem utilizado isso ainda tem feito de forma pouco responsável e um pouco precoce, sabe? Principalmente porque a gente às vezes não tem medidas objetivas para controlar esse uso. Eu, como fonoaudióloga, por exemplo, se eu me proponho a fazer isso, eu preciso, no mínimo, ter um parâmetro de avaliação, ter uma noção de exames de imagem, ter um controle do que eu estou fazendo ali naquele tecido. Não adianta eu ter só uma resposta clínica maravilhosa sem saber o que está acontecendo ali dentro de fato, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas indicações, com essas terapêuticas que tem tudo para dar certo. Temos literatura, temos equipamentos, mas
ainda precisamos ver, dentro da minha área, eu consigo controlar essas respostas, esses efeitos? Então, é mais um excesso de cuidado do que uma negativa para o uso, sabe? Porque eu acredito muito, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais até conseguir chegar nos protocolos seguros e efetivos. Porque quem coloca um capacete na cabeça da pessoa e que não sabe nem o que está estimulando, não sabe onde está indo. Quem quer tratar tudo é porque não sabe nem onde quer chegar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Outros tipos de estimulação transcraniana, eles são muito mais precisos. A gente tem pontos, eles seguiam pelos pontos lá de eletroencefalograma. Enfim, eu nem entendo tanto dessa área, não quero falar besteira aqui, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? A Rosana, peraí, deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. A Rosana perguntou: tem alguma sugestão de artigo com fotobiomodulação e problemas de aprendizagem? Eu tenho, Rosana, sugestão de um com autismo e com síndrome de Down. Com problemas de aprendizagem, eu não me lembro agora de cabeça se tem algum. Eu posso olhar. Eu sei que tem com afasia, já tem trabalho, esse de síndrome de Down, esse de autismo. De problemas de aprendizagem, eu tenho muita certeza que no site de uma clínica especializada nisso que tem nos Estados Unidos, eles têm relatos de pacientes e de familiares mostrando melhora no desempenho escolar. Eu vou lembrar aqui, me manda uma direct aí agora, para eu não esquecer, falando, me manda essa pergunta, que eu vou lembrar de achar o site da empresa e eu vou ver se eu lembrar de algum artigo, alguma coisa eu te mando, tá? Mas eu sou, gente, ruim da cabeça, então me manda mesmo a mensagem, senão eu vou esquecer. A Iracema perguntou: o equipamento tradicional pode ser utilizado pontualmente substituindo o capacete? Pode, tá? Tanto para o crescimento capilar quanto para a área da transcraniana. O que a gente acredita é que esses equipamentos, por exemplo, aqui da DMC, que tem 100 miliwatts de potência, a gente acredita que pelas pesquisas que nós temos, ele seja capaz de atingir determinadas áreas do córtex cerebral, de vencer aí essa calota craniana. Pode ser que sim. Temos alguma pesquisa que testou esses equipamentos aqui para essa finalidade? Não temos. Na Anvisa, eles têm um registro que permite irradiação no cérebro? Não temos, tá? São equipamentos que são registrados para tratamento de laser terapia na odontologia, em mucosa, tecidos moles, e não tem nada registrado na Anvisa, por exemplo, agora que nos permita fazer irradiação cerebral, tá? Então, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Mas em termos de alcance, Iracema, tanto para o crescimento capilar, aí a gente deita e rola, porque a gente quer uma profundidade pequena, né? Então, é seguro de utilizar, como eu posso dizer, efetivo, tá? E aí, se for essa questão, não sei, né, qual seria a sua dúvida, se é para transcraniana ou seria para o capacete que eu falei do crescimento capilar. Às vezes até associação com alguns tipos de shampoos, algumas coisas podem ser interessantes também, tá? E é isso, então acho que é um futuro próximo bem promissor, mas que ainda temos que tomar um certo cuidado, certo? Então, bem basicamente, sistema nervoso. Então, acredito que sim, porque a gente tem trabalhos aí que utilizaram potências, às vezes, até um pouquinho mais baixas do que 100 miliwatts e mostraram que conseguiram atingir esse tecido cortical. Mas é o que eu penso, assim, aonde a gente irradiaria? Dependendo do nosso objetivo terapêutico, a gente não precisa irradiar o cérebro todo, né? Qual será o impacto a longo prazo de eu estar estimulando uma região que, teoricamente, está em homeostase, está em equilíbrio? Então, são mais, assim, os estudos a longo prazo, ou pouco controle, né? A depender da área de atuação, o pouco controle sobre esses efeitos terapêuticos. Porque quem estuda muito sobre isso é um cara que está em Harvard, que é o Dr. Michael Hambly. Ele
tipo, não me lembro a especialidade dele, mas é uma pessoa que está à frente desses estudos há muito tempo, que faz acompanhamento com exames de imagem de última geração. Então, uma coisa é eu propor esse tipo de tratamento e ter todo esse tipo de controle, essa ferramenta de controle. É igual quando me perguntam, o laser para pacientes cardíacos, para tratamento da hipertensão, para... Beleza, a gente tem alguns trabalhos que mostram possibilidade disso acontecer, sim. Eu, Vanessa, fonoaudióloga, vou tratar a hipertensão de alguém com laser? Jamais. Mas a doutora Chavantes, que é uma médica cardiologista que estuda muito sobre fotobiomodulação, ela pode se propor a isso? Vai fundo, né? Então, assim, não é somente o recurso, é o quanto eu consigo controlar também desses efeitos, daquilo que eu tô fazendo na pessoa, né, gente? Porque é uma pessoa. Então, não é só a cabeça, não é só o peito, não é só o braço. Sei que não foi isso que você falou, tá, Iracema? Então, só aproveitei a pergunta aqui pra falar um pouquinho do que eu penso, beleza? Então, gente, já vai dar 10 horas. Olha, toda live eu começo falando assim, o tema de hoje, nossa, vai ser rapidinho. Aí tá sempre assim, 40, 50, e que bom, né? Sinal que a gente começa a falar daquilo que a gente gosta e vai. Se deixar, eu ainda falava aqui muito mais. Mas basicamente fica esse resumo aí. Quem entrou depois, quem pegou o bonde andando, nós estamos fazendo uma sequência de lives, uma maratona de lives aqui durante a semana, até o dia 4 de abril, que é quando eu vou lançar a minha próxima turma de laser terapia. Peço para vocês ficarem ligados. A primeira turma, na verdade, eu vou lançar um novo projeto que é de cursos de capacitação, uma plataforma nova na área de fotobiomodulação, laser, LED, nas áreas da saúde, para fonoaudiologia, para amamentação, vem muita coisa nova por aí. E o primeiro curso que eu vou lançar desse novo projeto é o curso de laser terapia aplicada à amamentação, que está todo reformulado, num formato novo, com muitas novidades aí no acesso, enfim, não vou contar muito, porque eu vou falar muito sobre esse projeto lá no dia 4. Se vocês quiserem saber como participar, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai colocar um post aqui com todas as orientações de como vocês podem se inscrever nessa aula gratuita que vai acontecer no dia 4 e também de como vocês podem participar para concorrer a uma vaga nessa próxima turma do curso de laser terapia. Então, temos 2 eventos aí. Dia 4 é uma aula gratuita sobre o marco zero da fotobiomodulação e do laser aí na área de fonoaudiologia. E nesse dia 4 eu vou lançar a minha próxima turma do curso de laser em amamentação, que começa no dia 13. Então fiquem ligados, se inscrevam aqui nos meus canais. Tô me sentindo muito blogueira falando isso, né? Se inscreva no meu canal. Mas enfim, temos aqui links de Telegram, de WhatsApp, lista de espera, tudo na bio para vocês ficarem sabendo dessas informações em primeira mão, tá bom? Muito feliz aí, com os coraçõezinhos subindo. Laser é vida, Cintia, eu sempre falei isso, gente. Laser é luz, luz é vida, laser é surreal. Renata, excelente aula, obrigada. Eu que agradeço pela participação. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz de ter comentários e vocês aqui comigo em plena sexta-feira, 10 horas da noite. Fico muito feliz mesmo. Que bom que vocês gostaram. Quem gostou me ajuda, marca uma pessoa, indica pra alguém, compartilha nos stories, porque isso faz muita diferença pra mim, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite, bom final de semana. Só mais um último recado, prometo. Na segunda-feira, a nossa live vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 20 horas, porque eu vou ter 2 convidados aí muito especiais, fonoaudiólogos, o Giovan Anderson e a Manuela, para conversar comigo sobre amamentação e síndrome de Down. A gente vai estar aí num dia comemorado, Dia Mundial de conscientização sobre a síndrome de Down, e aí a gente vai ter uma live especial sobre amamentação nessa população, e aí eles têm projetos desenvolvidos focados nisso, vai ser super legal, mas vai ser às 20 horas e não às 21, como a gente está acostumado, porque eu vou ter convidados, tá bom? Beijo pra vocês, então. Bom final de semana. E a gente se vê de novo em algum momento, né? Porque eu não vou sumir até segunda-feira não, mas a gente se vê aqui pelos stories, tá bom? Beijo pra vocês. Boa noite, pessoal.